o Vasco, ele tem uma predisposição de má vontade em relação a ele. Pelo contrário, a gente é a antítese do Rivaldo, literalmente, do Flamengo. O Flamengo ele tem uma predisposição de ser ajudado. O Vasco tem uma predisposição de má vontade, de não ser prejudicado, mas, cara, deixa pra lá. Então, se a gente nos calar, se a gente tiver um comportamento passivo diante disso, que foge à essência do Vasco, a gente vai continuar nessa espiral. A gente vai continuar sendo clube de meio de tabela para baixo. Clube de não estar envolvido nas grandes decisões. E esse era um momento crucial, porque, mais uma vez, a gente está num momento de alavancagem de receita no futebol brasileiro. E o Vasco, se portando de forma passiva, aderiu à Liga Futebol Forte, recebendo menos que o Fluminense, por exemplo. O Vasco pode estar consolidando um cenário dos próximos 50 anos do futebol brasileiro num pior momento e da pior forma possível, sem fazer o combate. E aí, você falou, por exemplo, de representantes vascaínos com compromisso com a instituição. Não quer dizer que eles não vão errar. Claro que vão errar. Todos erram e acertam. Mas é importante a gente ter em mente o seguinte: o cara flamenguista que representa o Vasco numa mesa como essa, ele tem a exata dimensão, no âmago dele, por mais profissional que seja, que o Flamengo é muito maior do que o Vasco. Que o Flamengo merece receber... Se ele torce para esse clube, naturalmente ele vai pensar assim, como talvez seria um vascaíno... por algum motivo, sei lá, entendi, tu soltou nas entrelinhas aqui a situação do Luiz Melo. Talvez se o Leonardo fosse CEO do Fluminense, internamente numa negociação... não por má vontade, é da essência do cara. Ele olha pro Flamengo, ou ele olharia pro Fluminense, entendendo, o Fluminense talvez com mais dificuldade no aspecto técnico, mas o Flamengo, cara, ele olha pro Flamengo, não, o Flamengo realmente é muito mais. Ia cair nessa balela, não, que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, e, portanto, merece receber muito mais. Não, o produto é conjunto. Ele não joga sozinho. Outro, se você analisar os números friamente, o Vasco tem engajamento, em termos de engajamento, um potencial econômico talvez maior que o Flamengo, inclusive. Se não igual, mas... se não maior, mas bem par e passo. Tem certeza bem parelho. disso, Léo? Cara, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Qual o engajamento dele no nível de sócio-torcedor? Cara, eu vou te falar percentualmente que assim, falando, vamos pros percentuais. Aí você olha, cinco maiores audiências quando o Vasco está disputando. O Vasco está em pelo menos 2. Quando não em 3. O Flamengo também tá ali 2, 3. Então, cara, são muito similares. Não justifica ter esse abismo. Pode ter algo que, infelizmente, esse cenário que vem desde 2011 se consolidou. Pode ter uma diferença? Sim, pode ter uma diferença. Mas não há uma diferença que justifique sob o aspecto numérico, sob o aspecto proporcional falando. E volto a dizer, o torcedor em si, o número frio e abstrato de números de torcedores, ele não é o que reverte em termos de produto. A torcida do Vasco talvez tenha um potencial de engajamento